Saudações a todos que estão a acompanhar esse vídeo. Eu sou Ladislao Mangel e hoje vou falar um pouquinho sobre a dedução do IVA pelo método pro rata e pelo método de afetação real. Bem, a dedução do IVA pelo método pro rata e o método de afetação real ela é utilizado por empresas que realizam atividades mistas ou operações mistas, isto é, operações que dão direito à liquidação de IVA e operações que não dão direito à liquidação de IVA, ou seja, operações que na transmissão do bem ou serviço o contribuinte é obrigado a liquidar o IVA, que é chamada de operações sujeitas ao IVA, e nas operações isentas a IVA, que na qual na transmissão de bem ou serviço o contribuinte não é obrigado a liquidar o IVA. Assim sendo, existem determinadas empresas que praticam operações mistas, como é o caso dos colégios, farmácias, depósito de medicamentos e por aí fora. Admitamos que uma farmácia, nós sabemos que as farmácias geralmente vendem bens medicamentosos e, via de regra, em sentido sui generis, os bens medicamentosos são bens isentos ao IVA. Entretanto, as farmácias também vendem outros medicamentos e outros bens que estão sujeitos ao IVA, como é o caso de brinquedos, a farmácia que vende brinquedos, tanto outros bens sujeitos ao IVA. Ora, se a farmácia realiza essas duas operações que liquidam IVA e operações que não liquidam IVA, a farmácia não pode deduzir o IVA na sua totalidade. Pelo contrário, ela pode optar ou pelo método pro rata ou pelo método de afetação real, previstos no artigo 27 do Código do Imposto ao Valor Acrescentado. O método pro rata, na realidade, é uma taxa provisória que resulta da divisão é uma taxa provisória que resulta da divisão entre o valor de venda sujeito ao IVA pelo volume de negócio. Essa taxa que vai ser a taxa de dedução do IVA durante um dado exercício. Ora, já o método de afetação real, ele prevê que, os contribuintes que realizam operações mistas, eles devem primeiramente conhecer as suas despesas associadas à compra de bens e serviços que dão direito à liquidação de IVA, de tal maneira que, nas operações sujeitas ao IVA, eles conseguem recuperar a totalidade do imposto. Nas operações isentas a IVA, eles não conseguem deduzir o IVA, ou seja, deduzem a 0%. E nas despesas mistas, eu vou considerar despesas mistas, são aquelas despesas que estão associadas, à compra de bens e serviços para a revenda, mas bens e serviços que não liquidam IVA, e liquidam IVA, estes passarão a deduzir o IVA mediante a aplicação da taxa pro rata. Qual é a vantagem do pro rata e a vantagem do método de afetação real? A vantagem do método pro rata é que ele não exige muita complexidade, ela é simples de ser calculada e pondera as duas atividades, ao passo que a vantagem do método de afetação real, ela permite com que os contribuintes consigam recuperar a totalidade do imposto associado às despesas para a compra de bens e serviços que posteriormente serão para a revenda. Assim sendo, o aconselhável é, primeiramente, nós devemos saber se a empresa suporta muita despesa nas aquisições de bens e serviços para a revenda, que vai liquidar IVA ou que não vai liquidar IVA. Se for o caso em que a empresa suporta muita despesa nos bens que vai liquidar IVA, então, no meu ponto de vista, o aconselhável é usar a afetação real, de modo que ela consiga deduzir a totalidade do imposto. Ao passo que, caso a empresa não tenha controle efetivo das suas despesas e não consegue ter toda a documentação de suporte, então é aconselhável usar o método pro rata, porque o método da afetação real ela vai tributar simplesmente a 100%, o contribuinte vai recuperar o imposto a 100% sobre todas as despesas afetas à operação que dará direito à liquidação de IVA. Em termos de complexidade, o método pro rata seja ser mais simples com relação à afetação real, porque o método de afetação real requer maior estrutura administrativa por parte dos clientes. Este é feito mediante a aprovação da administração fiscal. Se você gostou desse vídeo, partilhe com mais alguém. Obrigado.